é esse? E até o vento e o mar obedecem. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Eu amo, sim. Seu nome é Jesus. Aleluia. E nesse momento Deus falava sobre um grande vento. Eita Deus. Se ele não se levantou, mas eles estavam para se levantar. E nesta noite, esse vento, Jesus acalmou. Pensaram que iam derrubar um vento com um problema que ia soprar sobre as nossas vidas. Mas Jesus hoje acalmou. Os discípulos, quando estavam no barco com Jesus, eles tiveram medo. Porque tem muitos discípulos, e como tem muitos crentes hoje que tem medo. Quando vem o vento, quando vem a chuva, o terremoto, a tempestade, tem gente que está até dizendo que o mundo vai acabar agora em 2012. Está barrado, porque está vindo já dos Estados Unidos para cá, aquela forte onda ali, como é que chama? Do tsunami, é isso aí. Do tsunami. Esse negócio aí, que diz que está vindo para cá, mas em nome de Jesus já acalmou esse vento, essa tempestade e vai para lá. Para cá não. Para cá é só o povo de Deus. Aleluia! O que incomodava, e o que incomoda muitas vezes a nossa vida, é essa tempestade, gente. É essa tempestade. Não é a tempestade no mar, não é a tempestade no vento, não. Porque um certo dia, um dos servos, um dos empregados, funcionários, assim seja, e chegou até Jó e falou, olha Jó, estava lá a tua família, comendo e bebendo, e de repente sobreveio um vento tão forte sobre a casa que morreram todos na sua casa. Morreram todos. E só eu fiquei. Que vento forte foi Deus. Que vento foi esse que chegou muitas vezes à nossa casa para querer desanimar? Ei, o vento, muitas vezes, é para a gente desanimar. Não vai para a igreja, o vento sopra, não vai hoje. Fica aqui e dá um desânimo tão grande. Os discípulos, quando estavam no barco, eles começaram a ter medo. Tem pessoas que nunca suportaram um vento, quanto mais um terremoto, quanto mais uma tempestade. Tem gente que recua, tem gente que entrega os pontos, deixa de servir a Deus, começa a ter medo. Tá? Quantas pessoas têm medo até de entrar na igreja, porque o vento está soprando ao contrário na vida dela, não vou para a igreja, porque o vento pode piorar a minha situação. Não, os discípulos achavam que não tinha solução, o barco ia perecer, o barco ia afundar. Eles pensavam assim. Eles correram até o mestre, até Jesus. Mestre, acorda, mestre. Sabe quantas vezes na sua vida, na minha vida, nós temos pedido socorro ao Senhor? Quantas vezes o vento tem se levantado sobre a nossa vida, sobre a nossa família? E naquele momento, os discípulos ficaram com medo. E muitos cristãos que servem a Deus que têm medo também. Medo. Eu sempre falo que quando eu era vivo, eu tinha medo. Eu já morri pro mundo, eu não tenho mais medo. Glória a Deus! Aleluia! Se puder fazer comigo, só vai fazer nesse corpo, nessa carne. Mas no meu espírito não faz. Esse já foi entregue para o Senhor. Os discípulos não conheciam ainda o mestre, andou tanto tempo com ele e não sabia quem era Jesus. Quantos que andam com Jesus e esquecem que Jesus é aquele que tem curado cego, surdo, mudo, paralítico.
e ressuscitou até mortos. Glória a Deus. Quanto mais o mar, que não vai acalmar, quanto mais a tempestade na tua vida, que ele não possa fazer. Tem gente desistindo no meio do caminho, porque a conta de água, a conta de luz é muito alta. Ei, eu não aguento a tempestade e não aguento também esse vento forte. E tem desistido. Tem pessoas que Deus mostra que não vêm para a igreja porque o vento soprou do outro lado. Eu vou fazer o que hoje na igreja? Chovendo, eu vou me molhar. Os discípulos estavam com medo por causa da água que ia lhe afogar. Quando Deus mostrava para mim a respeito dos discípulos que foram incomodar Jesus quando ele estava deitado, muitos que estão na igreja têm pulado fora do barco quando ele morreu. Têm pulado fora do barco. E os discípulos, acorda, mestre, que nós vamos perecer, nós vamos afundar. Acorda, Deus, faz alguma coisa. Oh, povo de pouca fé, povo que não tem fé. Nós podemos passar por qualquer vento, por qualquer tempestade, mas com Jesus, no barco, nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Mestre, acorda! Eu já não aguento mais. Deus, quando eu falava com Deus, falava, Deus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Meus cabelos levantou quando ele falou assim, eu já deixei faltar alguma coisa, e meus cabelos arrepiou, estou tudo em pé. Eu não me esqueço, eu estava aqui, de joelho, 6 horas da manhã, falando com Deus. Meus cabelos arrepiou. Eu falei, Jesus! Foi uma repreensão que Deus estava fazendo comigo. Por que tu me incomoda? Sou eu contigo. Glória a Deus. Eu sempre ali, não deixava faltar nada, mas eu sempre falando para Deus, Senhor, acalma a minha tempestade, acalma o vento. E ele falou muitas vezes, já deixei faltar alguma coisa. Eu tenho falado para Deus, Deus, a tempestade agora não é mais financeira, não é mais material, né? Não é mais material, agora é financeira. Deus, eu preciso de empresário, ainda falo até hoje nas minhas orações. Que o Senhor envie empresário para esse lugar. E nós estamos precisando. Eu creio que Deus vai mandar empresário para esse lugar, para nos ajudar a ampliar esse ministério. Quando Jesus estava no barco, ele se levantou, repreendeu o vento, repreendeu o mar. E tudo se acalmou. O que ele fez, o que ele não faz na minha e na tua vida? Qual o seu problema que você, nesta noite, não possa conseguir diante de Jesus? Ele foi e acalmou. E aqueles que estavam no barco, muitos começaram a pular. E aquele que pula fora dos problemas são aqueles que não creem no Senhor Jesus. Quando a palavra de Deus fala lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, quando o rei Josafá foi usado pelo Espírito Santo de Deus, ele falava, creia no Senhor, vosso Deus, você estará seguro. Creia nos seus profetas e prosperareis. Aleluia, Deus. Por que nós não temos que acreditar na palavra de Jesus? É verdade. Por que não temos que crer? Não pule fora dos seus problemas. Não deixe ninguém carregar a sua cruz no seu problema, não. Nós temos um Jesus que acalma toda a tempestade. Glória a Deus. Mas tem gente que passa para lá e para cá. Aqueles que pularam fora do barco. Diz, pastor, a semana passada, o irmão passou aqui e falou, pastor, eu nunca vi esse irmão. Eu sei que ele passou de bicicleta e me chamou, pastor, eu quero falar com o senhor. Bem, pastor, estou passando uma luta muito grande, a minha família, a minha esposa me abandonou, e veio, foi, eu falei, isso é o vento, né? É o vento que sopra, né?
Mas você já desistiu? Não, pastor, eu não vou desistir nunca. Não, fora do barco? Não, também não. Está insistindo, estou. Então a vitória é sua. Quanto mais luta, mais vitória. Esse homem começou a chorar. Chorava, pastor, é isso que eu precisava ouvir. É isso que eu estou precisando ouvir. Não pule fora do barco, não. Glória a Deus, aleluia. E aqueles que pulam fora, aqueles que não estão mais no ministério, saíram, desistiram, porque não aguentaram. Não aguentaram o vento, nem o terremoto, nem a chuva, nem a tempestade. E nós vemos muitas pessoas que passam, principalmente, eu que fico lá contando quantas pessoas passam durante o dia, de manhã, tarde, e eu estava comigo ali perguntando quantas pessoas já tinha contado, tinha passado. Só o pessoal do exército, quantas vezes passou por aqui, passou mais de 1000 pessoas. Quantas voltas eles não deram, eu contando, né? Mas isso era a bênção que Deus mostra muitas vezes. Eu sentado ali, e via os irmãos que estão longe da presença de Deus, pessoas que estão afastadas, pessoas que estão desanimadas, que estão tristes, e olha para esse ministério, olha para a placa, a igreja missionária, aí fala assim, um dia eu vou entrar nessa igreja, um dia eu vou ainda nessa igreja. Quantas pessoas já falaram isso? O vento soprou lá onde eu moro, destruiu minha família, minha mulher foi embora, levou meus filhos. Mas eu falei para aquele irmão, tua mulher pode te deixar, teus filhos podem te deixar, tua mãe está se levantando contra a sua vida, ela pode te deixar, mas tem uma coisa, o único que nunca vai te deixar é o Senhor. Deus nunca vai deixar você. Enquanto você tiver vida, tem promessa de Deus, insista, porque quanto mais luta, mais a vitória é grande. Muitos desistiram. E a gente vê, não é mais surfista de Cristo, mas marinheiro de Cristo. Ó. Isso foi agora que Deus me deu. Marinheiro de Cristo, pastor, é. Tem gente que diz que usa camisa de marinheiro, usa boné de marinheiro, todos que pularam fora do barco. Está andando no seco por aí. Está todo mundo andando no seco. E muitas vezes, quando nós vemos, conversando com esse pessoal, o que foi que aconteceu, irmão? Eu pulei fora do barco. E quem pula fora do barco não sabe nadar, quando chega no fim, em terra, ele vira marinheiro. Ele não vira surfista. Tem muitos, quando pula fora do barco, ele encontra a primeira coisa, é uma prancha. Aí começa a surfar. Ei, vamos comigo, ainda passa junto do barco, aqui na igreja. Ei, sai daí, esse lugar não é não. Vem aqui que eu te dou uma carona. Vem na minha prancha que cabe mais um. Olha, como tem surfista, viu? Como tem surfista também, como tem jeito indo na cabeça dos outros, pulando de um para outro. Sai daqui e vai para ali. Sai daqui e vai para o outro lado. Sai daqui e vai para o outro lado. Não é assim não. Para servir a Deus, como foi falado, tem que ser com verdade e com sinceridade. Jesus acalma o vento. Jesus acalma a tempestade. Agora nós temos que fazer a nossa parte. É não desistir. É insistir. Se nós pulássemos fora do barco, cada um de nós tem a certeza de uma coisa. Todos nós já estaremos afogados nessa hora. Todos estaremos afogados. A Bíblia diz lá no livro, em Mateus capítulo 7, não me lembro o versículo, que diz que tem duas portas, né? Porta estreita e a porta larga. Tem gente que não gosta de entrar nessa porta estreita, porque aqui só fala de Deus. Aqui nós só falamos de cura e de libertação. Aqui nós falamos o que nós recebemos, o que Deus está fazendo na nossa vida. Mas aquele que quer entrar pelo caminho espaçoso, olha, mais na frente, aqui um pouco mais na frente, tem uma porta larga, e lá no fundo tem o Edgar.